E mesmo para analisarmos a assinatura histórica assistida hoje no país do Acordo de Paz e Reconciliação, conto comigo hoje em estúdio com o analista político Dércio Alfazema e também Guilherme Milana, que vão nos ajudar a analisar este acordo de paz. Desde já, boa noite. Obrigada por terem cedido aqui ao nosso convite. Que expectativas é que podem ser traçadas em volta deste acordo, acima de tudo, como elemento de garantia de uma paz efetiva? Começo consigo, Guilherme Milana. Bom, muito boa noite, senhores espectadores. Boa noite, colegas do painel. Boa noite, senhor moderador. Bom, as expectativas são altas, são boas, são positivas. Entretanto, há sempre um quê, né? Um pé atrás. Mas antes de tudo, louvar, né? Congratular tanto o Presidente da República e o Presidente da RENAM por terem chegado até aqui, terem conseguido celebrar, assinar esse acordo. Dizer que doravante, a partir deste momento, a partir do instante em que eles assinaram, portanto, o acordo, isso significa que já não é um assunto entre eles os dois, mas é um assunto de todos os moçambicanos, né? Se ao longo deste tempo sempre reclamamos que estamos de fora, estamos a ser marginalizados, não sabemos o que é que estão a tratar, eles hoje vieram trazer o resultado. E por conta disso, então, devemos todos nós assumirmos que o assunto já é nosso. E como dizia alguém, portanto, o mais difícil, o mais fácil é assinar o acordo. Daí que já tenhamos assinado os 3 acordos. Mas o mais fácil, mas o mais complicado é manter a paz. Se numa fase inicial de 92 a 2002 conseguimos estar há 10 anos em situação de plena tranquilidade, mas também foi uma tranquilidade como que tanto relativa, uma vez que fomos ignorando pequenos sinais que foram acontecendo. Nós tivemos a situação de Montepuez, tivemos a situação de Muxunga, tivemos a situação de Xangara, tivemos outras situações como a de Ayub, e não demos conta disso. E é isso que se agigantou e que nos levou, portanto, a esta situação de retorno a uma situação de conflito. Portanto, espero que de agora em diante não se ignorem esses pequenos sinais, não deixemos nada passar em claro. Espero que de agora em diante o Estado de Direito seja de fato um Estado de Direito em que de fato vingue a inclusividade, vingue, portanto, a concórdia, vingue a liberdade de expressão. Julgo que isso é que pode ser um mote para a plena paz, a plena democracia neste país, e que tenhamos sempre em mente que, pelo menos de estudos já feitos, é que 70% dos conflitos no mundo, 60% dos conflitos que ocorrem no mundo são de retorno a uma situação de conflito. Quer dizer, já houveram acordos e se voltou a uma situação inicial de conflito. Eu vou mesmo tocar neste aspecto porque, como bem disse, em 1992 o país assinou o AGP. Passam hoje 27 anos. Não é? E este acordo não conseguiu garantir uma paz efetiva. É consigo, Dércio, como é que podemos acreditar que desta vez será diferente? Bom dia, boa noite, telespectadores, boa noite, Elia e o Milana. Em primeiro lugar, também quero me juntar às várias vozes que têm estado a saudar este avanço, que é a devolução daquilo que é a estabilidade política do país e também a criação de condições necessárias para que a democracia possa, de facto, se manifestar em pleno no nosso país. Parabenizo de forma muito particular ao Presidente da República e ao Presidente do Partido RENAMO e todas as equipas que estiveram envolvidas na elaboração, no diálogo, nas negociações e que veio culminar com esta etapa. Portanto, nós entendemos que esta é apenas mais uma fase do processo que culmina com a assinatura deste acordo de paz definitiva. Indo à sua questão, realmente a sequência com que
temos estado a assinar este tipo de acordo, de facto cria alguma suspeita. O primeiro, em 92, todos sabemos, assinou-se o Acordo Geral de Paz no dia 4 de outubro, é feriado nacional. Portanto, continua a ser feriado nacional, apesar de várias interrupções de paz que tivemos, e isto é demonstrado claramente pelos outros acordos que fomos assinados. Mas, por outra maneira, a verdade é que este acordo, pelo menos, teve uma duração de 22 anos. Portanto, de 1992 para 2014, portanto, em setembro de 2014, quando foi assinado mais um acordo de cessação de hostilidades. Quanto a mim, foi 22 anos, portanto, que nós tivemos que fazer um grande exercício, bastante esforço, porque, como bem disse Milana, durante esses 22 anos houve várias situações de ameaça à paz, né? E as razões quase sempre foram as mesmas, relacionadas com os processos eleitorais. Agora, olhando para essa questão dos processos eleitorais, há um ponto que chama a atenção, é que o acordo de 2014 foi assinado no mês de setembro. Pois. E naquele mesmo ano, no dia 15 de outubro, nós tínhamos as eleições gerais, não é? E agora, passados 5 anos, portanto, também estamos mesmo... Está a fazer a relação em termos do compasso de tempo. Exatamente. É uma estratégia para si? Bom, acha que pode ser uma estratégia? É algo que nós precisamos olhar, ter em conta e refletir sobre elas, se de facto não há uma outra explicação para essa sequência interminável de conflitos que só vai tendo intervalos para realizar os processos eleitorais. Aliás, vimos isso nos telespectadores que foram entrevistados, que até já mostravam alguma desconfiança e a seriedade em relação ao processo, inclusive o próprio bastonário da Ordem dos Advogados. Quer dizer, quando falamos de paz, estamos a falar de um assunto sério, que mexe com as pessoas, que envolve toda uma nação, mas de alguma forma a sequência e a forma como reiteradamente vamos sempre discutir a paz e voltamos a assinar, vamos sempre discutir. Bom, é necessário enquanto a situação real não for resolvida. Portanto, como cidadão moçambicano, na sua opinião, o que é que está a falhar, de facto? Já houve vontade das duas partes? Eu penso que essa é que é a questão que precisamos de levar a debate, sobretudo para as próximas fases. E quanto a mim, o que está a falhar é que estamos a precisar ter um projeto sério de socialização desses acordos políticos. Portanto, acordos políticos são muito bons, muito bem elaborados, e há toda a pompa e circunstâncias, os políticos fazem o seu papel e até o seu aproveitamento do momento, por causa da exposição e o período em que nós avançamos, mas depois eles se esquecem desses acordos. E quando nós vamos avançando para fases derradeiras do processo eleitoral, portanto, nós vemos um conjunto de atitudes e de ações que põem em causa e comprometem os acordos por eles assinados. Na verdade, o que nós precisamos é um plano sério de reconciliação nacional, porque, como bem foi dito, a questão da assinatura do acordo é mais fácil, por isso mesmo que já assinamos, estamos no terceiro acordo, mas a reconciliação nacional é o que, quanto a mim, está a falhar. E esses são os passos que devem ser planificados para as fases seguintes. Temos questões pendentes como o DDR, que é um processo que está em curso, portanto, ainda temos homens armados nas matas, mas também temos a questão da partidarização das instituições, inclusive a desconfiança toda que a Renamo tem sobre a polícia e as forças de defesa. Quero mesmo ouvir a opinião do Milana acerca disto. Em termos mesmo de crise interna dentro da Renamo, tendo culminado com esta criação da junta militar, pode ou não, na sua opinião, constituir uma ameaça para o acordo assinado hoje? Milana.
Bom, eu não vejo que isso venha a constituir ameaça, né? O que eu sinto é que deve se primar pela maior inclusividade, né? E que o DDR seja para todos, não se fica apenas por aquelas listas que já foram submetidas, enfim. O que é preciso é esses homens que estão fora que sejam chamados, e é preciso incluir as pessoas. E que mesmo no pós-eleições, porque a maior parte dos conflitos são conflitos pós-eleitorais. Portanto, é preciso pensar que vamos ter um novo processo, como, por exemplo, a questão das eleições para as assembleias provinciais, teremos governadores eleitos. Eu vejo que pode também constituir um sério risco se, em algumas províncias, cada governador que é eleito de um partido diferente, que seja do poder, seja diferente do poder central, se constitua num conclave. Um conclave, quer dizer, uma autoridade autónoma separada da autoridade central. Portanto, nesse sentido, eu acho que o que deve existir é maior inclusividade, haja maior respeito pelos direitos humanos e que seja essas pessoas que estão fora, eu penso que vai a tempo de serem inclusas, porque, como dizia já há alguns dias, é que para alguém que cresceu na guerra 20, 30 anos, sempre é um temor ter que mudar Há uma de vida, dificuldade ou resiliência, há sempre esta não é? questão, a ansiedade, o que é que vão ser de mim amanhã? Portanto, eu penso que o que deve ser pensado é não só apenas ao nível da RENAM, não assumimos que isto seja um assunto da RENAM, mas isso é um assunto do Estado moçambicano. Deve haver uma reintegração digna. Exatamente, que deve ser dentro deste quadro, no quadro do DDR, e não na questão... Pois muito bem, vamos agora ouvir a sociedade civil que entende que o acordo definitivo de paz assinado hoje vai consolidar a democracia e, acima de tudo, aumentar o investimento estrangeiro no país. Entretanto, chama-se a atenção para que se mantenha a tolerância, de modo a evitar-se erros do passado. E não tardaram reações. Tolerância entre Filipe Nyusi e Ossuf Momad é destacada como fator-chave para o grande momento que o país viveu esta terça-feira, sublinha o diretor do Instituto para a Democracia Multipartidária, Hermenegildo Munhove. E é necessário fazer transbordar aquilo que existe de acordo no papel para a sociedade. E isso requer várias atitudes positivas sob o ponto de vista de diferentes atores. É necessário que a sociedade e as suas respectivas instituições agora adotem atitudes reconciliadoras no sentido de todos aqueles obstáculos que nos conduziram à guerra sejam todos eliminados. Então, eu penso que daqui para frente o que tem que acontecer é que aquilo que nós vimos de eufórico no abraço do Presidente da República e o líder da Renamo seja também um exemplo daquilo que nós pretendemos ter como atitude dos moçambicanos. Porém, as convulsões internas da Renamo fazem com que Benilde Nhalivilo deixe ficar um alerta: estabelecimento de alicerces para uma paz efetiva duradoura. A agenda da paz, não é só o apertar das mãos ou assinar os documentos, mas é, acima de tudo, depois, como é que isso redobra no nosso dia a dia, na nossa liberdade de circulação, na nossa liberdade de pensamento, na nossa liberdade de reunião, na nossa liberdade de ir à escola. Portanto, eu penso que é um grande passo. Com o acordo, o presidente da Plataforma da Sociedade Civil da Machixe, António Jone, vislumbra maior investimento estrangeiro na província. Ora, vejamos, vários investidores estrangeiros de mercadorias, assim como de prestação de serviços, já tinham abandonado o país, não é? Porque os conflitos já traziam uma instabilidade para os investidores. Refiro-me dos investidores nacionais, assim como estrangeiros. Não só na área turística também. Muitos turistas a nível internacional já haviam abandonado o país. Mas creio que a partir de hoje, com essa paz que ora celebra, vários investidores na área do turismo e assim como em outras áreas poderão entrar dentro do país.
Refira-se que o acordo definitivo de paz é o culminar de um processo negocial entre o chefe de Estado, Filipe Jacinto Nunes, e o líder da Renamo, Ossuf Momad. Vimos há pouco a sociedade civil a mostrar ou a expressar aquilo que é o seu sentimento para o acordo que foi assinado hoje, mas houve aqui uma intervenção que de certa forma chamou a atenção quando a Benilde Nhavililo, não é, diz que este acordo pode ser apenas de assinatura de papel. É preciso que se olhe para aquilo que é a questão da segurança do dia a dia do cidadão moçambicano. Exato. O que é que tem a dizer sobre isto? Eu penso que logo a seguir ao acordo, há necessidade de uma sequência de ações, uma sequência de eventos que vão traduzir este acordo em prática. É aquilo que nós chamamos de socialização do acordo. Agora já foi feita a parte política. Que foi a formalização, deste acordo. Se não adotarmos políticas inclusivas, por exemplo, uma questão que tem sido bastante reclamada tem a ver com a partidarização das instituições públicas. Pois. E, portanto, dentro das instituições públicas, as pessoas de um determinado segmento político não poderem se identificar ou se expressar como tal. Portanto, termos todos os segmentos da sociedade partidarizados, ou seja, por um lado, um grupo, um partido, e por outro lado outro partido, e essas pessoas não se misturam. Isso descermos até ao nível das comunidades, descermos até ao nível das próprias famílias, que neste momento estão todas elas partidarizadas. Portanto, aí nós não teremos uma reconciliação efetiva entre a família moçambicana. Esses militares que agora estão a ser desmobilizados, eles precisam ser reinseridos na sociedade. Eles precisam ser reinseridos, portanto, em diversos setores laborais da nossa sociedade. Até agora fala-se para os setores de defesa e segurança. Portanto, como é que estão a preparar aqueles que já estão lá, de modo a que possam receber estes que vêm, não como estranhos, não como inimigos, mas como irmãos e como moçambicanos, e que podem ter uma convivência saudável e todos eles contribuir para o bem-estar do próprio país. Vamos ter as eleições. Eu penso que este vai ser o primeiro ensaio para, de facto, testarmos a efetividade deste acordo que foi assinado. Mas terá-se dito, desculpa cortar-lhe, Dercio, terá-se dito que o processo de desarmamento, desmilitarização e reintegração, não é, que é o DDR, deve ocorrer antes mesmo do arranque do processo eleitoral, e está previsto o desarmamento de cerca de 5.000 homens, o que significa que é igual o número de armas que terão de ser entregues às forças governamentais. Então, portanto, esse processo já iniciou. Já iniciou, e no primeiro dia só foram entregues até agora 4 armas. Mas também não é a primeira vez que isso acontece. Mesmo quando do Acordo Geral de Paz, todo esse exercício foi feito. Então, isso significa que em algum momento, em alguma fase desse processo, em que as coisas não estão a correr bem. Então, mas em termos de timing? Em termos de timing, claramente... Vamos ou não cumprir o prazo? Tenho meus receios, não sou um especialista em questões militares, mas é muita gente para reintegrar. Poderá acontecer, de facto, as pessoas entregarem as armas, serem desmobilizadas, mas a questão da reinserção, que requer um trabalho social, que tem de ser feito não só com os militares que vão ser reintegrados, mas também ao nível das próprias comunidades, ao nível das próprias pessoas que estão nas instituições que vão receber esses elementos. Agora, ficamos, de certa forma, felizes por ver a composição e a delegação dos países vizinhos que vieram acompanhar, e uma coisa chamou a minha atenção, é o facto de ter participado o presidente do Ruanda. Ruanda, a presença de chefes de Estado. Não, só para ouvirmos um pouquinho a opinião aqui do colega Mbilana. Acha que a presença desses chefes de Estado pode servir, acima de tudo, de um indicador de fiabilidade do processo do Acordo de Paz assinado hoje, ou nem por isso?
Bom, não de tudo, né? Não de tudo, porque em Roma também tivemos lá o presidente Mugabe, tivemos alguns chefes de Estado. A questão, bom, tomando como exemplo a questão do Ruanda, se calhar eu posso dar um pouco de relevo à presença do presidente do Ruanda, porque ele de fato é um exemplo paradigmático de um processo tão sangrento que foi como o de Ruanda, em que mais de 800 mil pessoas foram mortas e que hoje então vive na plena paz. Houve de facto as um grandes acordo. duas etnias, os Hutus e os Tutsis, vivem em plena concórdia e o país também está em pleno desenvolvimento, que está a ser modelado pelo mundo. Eu penso que podemos tomar o Ruanda, de fato, como exemplo. Como exemplo. Eu penso que o convite também veio mesmo a preceito. Agora, o maior dilema, quando se diz que o que é que pode falhar nos nossos acordos, ou o que é que faz com que os acordos de paz falhem no país, é que, tal como os acordos, também as nossas leis, as leis neste país... Não são aplicadas? São de emergência. Quer dizer, tudo é feito por cima do joelho, como quem diz. Não há tempo para a socialização. São as leis para leis autárquicas do ano passado, foram feitas praticamente em menos Podemos considerar uma chamada de A atenção? revisão pontual da Constituição também, o ano passado, foi também feita mesmo por cima do joelho. Então, e também há pouco tempo tivemos a aprovação dessas leis para as Assembleias Provinciais de eleição do Presidente da República, foi a 31 de maio, há bem pouco tempo. E agora temos acordo de paz e ainda temos o processo praticamente ainda está em curso. É verdade que o processo de paz, desarmamento, não se esgota com a assinatura do acordo. Do acordo. Essa foi apenas uma sinalização. Primeiro passo. Foi um passo, foi uma formalização. E não podemos esperar que isso venha a acontecer até dia 15 de outubro, muito menos até 15 de janeiro do próximo ano. Mas porquê, Bilana? Não é possível que de facto haja esta reintegração, desmobilização? A reintegração já está a acontecer. Já mas iniciou? na plenitude, isso é que não vai acontecer. Porque isso é um processo. Acredita Aliás, que não? há bem pouco tempo também dizia que só apenas algumas armas foram entregues. Obviamente. Portanto, das 5 mil isso já para só foram dizer entregues 4. Isso para dizer que o mais importante era o gesto, mostrar que nós estamos imbuídos por uma vontade de desarmarmos. E penso que isso vai acontecer. Agora, a questão é, o que é preciso pensar de fato é que o DDR ou a reintegração, ou seja lá o que for, não se resuma à entrega de bens materiais, porque a entrega de kits, porque foi o que aconteceu tanto em 92, 94, é o que se eventualmente virá a acontecer de novo. Ficarmos satisfeitos porque entregaram as armas, as pessoas receberam os kits, mas aqueles kits podem não durar muito. O que é preciso é a empregabilidade das pessoas, é a formação das pessoas. E mais do que nunca, a liberdade de expressão, a questão dos direitos fundamentais. O país, Moçambique como tal, tem de ser um Estado de direito democrático de fato. E mesmo no âmbito apenas do direito à informação, é possível a publicação do mesmo no Boletim da República? Falo mesmo da assinatura que hoje assistimos, não é? A par do primeiro acordo em 1992, é público ou não? Bom, eu penso que para esse caso, há bem do direito ao acesso à informação. A informação. Não obstante o processo negocial ter decorrido à volta de um secretismo, eu acredito que este documento vai ser bastante acessível, até porque me parece haver interesse das partes de que haja um escrutínio por parte do cidadão sobre a implementação efetiva daquilo que eles rubricaram. E agora, estamos a falar de um acordo de paz para um país, esse acordo já é uma matéria que não cabe aos dois, como bem disse o Bilana. É uma matéria de interesse público? de todo o público, de todos os cidadãos, e isto foi comprovado pela presença dos visitantes de todos os países, que em tão pouco
espaço de tempo conseguiram se esforçar e confirmar para vir dar a credibilidade e a seriedade necessária a esse processo. Falávamos do presidente de Ruanda, que tem um exemplo. Eu acredito que a escolha dele não foi por acaso o convite que lhe foi formulado, porque ele tem um mesmo exemplo, com o histórico do próprio país, que pode nos aconselhar, pode nos ajudar em relação àquilo que são as fases subsequentes, mas também temos a África do Sul, que tem um exemplo de reconciliação, portanto, muito interessante, que também pode servir de inspiração e de modelo para o caso moçambicano. do nosso país. Tanto um caso como no outro, o que fica claro e evidente é que o sucesso que eles alcançaram não foi por mera assinatura do acordo, mas sim por um conjunto de ações subsequentes que foram desencadeadas com vista a criar o bem-estar e a credibilidade necessária para que os acordos fossem de facto efetivos. Muito obrigada, Dércio. Milana, últimas considerações? Bom, aquilo que dizia de início, né, que todos os moçambicanos assumam que o acordo de paz não é acordo entre o presidente Nyusi e o presidente Osufo Momad. É um acordo de todos nós almejamos a paz, tal como nós conseguimos de 92 a 2004, praticamente conseguimos estar em plena paz, então conseguimos fazer isso, mas isso passa por uma coisa, não ignorarmos pequenos sinais. Os pequenos sinais, dizemos que, bom, isso não é nada, isso não é nada. É isso que depois nos leva, portanto, à situação de conflito, que depois já se torna de difícil controle.